Fala pessoal, Ricardo na área. Hoje nós vamos falar inevitavelmente de treinador, vamos falar de Dorival Júnior, vamos falar de futuro treinador desse grande time, um dos maiores clubes do mundo, se não for o maior da América do Sul, do São Paulo Futebol Clube. Então quero pedir para você aí que curte o canal, que gosta desse canal, que assiste a gente, que confia nas notícias, deixa aquele like. E você que não conhece ainda, fica até o final, tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, hoje chegou a notícia, né, uma das piores notícias dos últimos anos. Não sei se você está com o mesmo sentimento que eu, mas hoje foi uma notícia chata da saída do Dorival Júnior. Eu não digo pela pessoa do Dorival, não é isso. É pelo momento do São Paulo. Né? O São Paulo que foi campeão da Copa do Brasil, São Paulo que montou um elenco em volta do Dorival Júnior. O São Paulo que fechou vários contratos importantíssimos de patrocinadores gigantes, né? Patrocínio Master aí, Superbet, Name Rights, né? Mudou o nome do estádio, coisa que nunca aconteceu na história do São Paulo. São Paulo fechou com a Live Nation, que é a maior empresa de shows do mundo, tirou do Palmeiras isso, shows que estavam marcados no Allianz Parque, trouxe para o Morumbi. New Balance, nova patrocinadora, nova fornecedora de camisas do São Paulo. Enfim, uma série de coisas legais. O São Paulo campeão da Copa do Brasil. O Dorival, né, comandando o time, fazendo contratações pontuais. O time, o elenco em volta do Dorival Júnior. Ele participou até o último momento de todo esse elenco aí. E aí a gente recebe essa notícia aí, uma notícia totalmente descabida, ao meu ver. Né? O Edinaldo Rodrigues que tirou o Hendrick do Palmeiras, vai desfocar o Hendrick contra o São Paulo. Não tem sede ainda para o jogo São Paulo e Palmeiras pela sua Supercopa do Brasil. E aí ele vem aqui e me convida o Dorival Júnior, técnico do São Paulo, para dirigir a seleção brasileira. Uma bagunça total na CBF. Né, já falei nos vídeos aí, seleção brasileira que tem perdido jogos aí que nunca perdeu na vida, sem nenhum critério para chamar o Dorival, porque se ele tivesse critério, ele tinha chamado o Dorival lá atrás, não tinha chamado o Diniz, porque o Diniz é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho a curto prazo, ou seja, ele convocou o Diniz e queimou o Diniz sem critério nenhum, porque o estilo de jogo que o Diniz coloca na seleção brasileira não é um estilo que você resolve da noite para o dia, ele demanda tempo, ou seja, ele não teve critério. Ele convidou o Dorival agora sem critério nenhum, sendo interino da seleção brasileira. Não sabe se ele vai ficar. E aí, para mim, caberia ao Dorival Júnior falar assim, não, meu querido, eu agradeço o convite, é meu sonho dirigir a seleção brasileira, mas hoje, na atual conjuntura, eu estou satisfeito com o São Paulo, que eu tenho passado, como muitos treinadores hoje em dia fazem, quando passam momentos importantes na carreira, quando estão identificados com o time, com o clube, com as pessoas que estão dirigindo e com a torcida, principalmente com a torcida. Porque o que o Dorival passou no São Paulo, ele nunca passou na vida dele. Ele não passou no Flamengo, porque ele foi mandado embora do Flamengo, time da massa lá, né? O time do Rio de Janeiro, o time da massa do Brasil. Dorival lá em cima, os caras deixaram o cara embora. Demitiram o Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil, multicampeão. E o São Paulo foi lá, resgatou o Dorival, colocou ele ali, segurou o elenco, entrou num déficit orçamentário esse ano para ser campeão, confiou no trabalho, deu toda a estrutura que o Dorival precisava e levantou o Dorival de novo. E o Dorival pega e faz um planejamento. E aí, no primeiro dia de trabalho do Dorival, ele fala assim, tchau. Tchau, São Paulo. Obrigado por tudo. É meu sonho dirigir a seleção brasileira. Obrigado, torcida. Vocês foram maravilhosos. Cara, ele não vai passar isso aí mais na vida dele. Pode ter certeza disso. Cara, fiquei muito chateado com essa tomada de decisão do Dorival. Não cabe a mim ficar julgando pessoas, mas eu como torcedor tenho o direito de não gostar, né, e de criticar sim. Se eu critico no estádio, eu posso criticar também aqui. E é uma crítica sim. Acho que o Dorival foi um excelente treinador para o São Paulo. Tem seus méritos. É um dos melhores treinadores do Brasil hoje, valorizado. Mas
não deveria ser dessa forma. Não deveria ser dessa forma, mas aconteceu. Bom, o São Paulo tem um plano A aí, Vojvoda. Vojvoda é um técnico do Fortaleza argentino, tá lá já faz um tempinho, foi 3 vezes campeão cearense seguido. Esse ano ele chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil, 2 vezes na Libertadores e em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, na frente do São Paulo. É um bom treinador, tem um perfil... eu até estava assistindo a live do Arnaldo do Tironi ontem e o que me chamou a atenção do Arnaldo foi que ele falou que o Vojvoda não costuma lançar jogadores da base, ou pelo menos do Fortaleza. Não colocou nenhum jogador do Fortaleza da base para jogar. Isso me chamou a atenção negativamente. Não sei se não tem jogador bom no Fortaleza da base, mas enfim, ele não costuma trabalhar com jogadores da base. Mas é um treinador que conseguiu um certo respeito no Campeonato Brasileiro, né, no futebol brasileiro. Hoje, acredito que um dos principais treinadores, se a gente vê o cenário aí, é um dos principais treinadores do Brasil, né? Eu acho que eu dei até a minha opinião a respeito do Vojvoda, acho que seria o plano A realmente do São Paulo. Mas me parece que o São Paulo foi e sondou, né, tentou sondar o staff dele e ele parece que ele já negou logo de cara não treinar o São Paulo. Isso cabe uma reflexão também pra gente, né? Porque o empresário do Caio Paulista negociou com o São Paulo, negociou com o Fluminense, levou o Caio Paulista embora pro Palmeiras. O presidente interino da CBF chegou aqui, na primeira conversa levou o Dorival embora. Cara, o que acontece no São Paulo? A gente precisa ver essa questão da gestão aí, né? Chega, leva. Então, isso aí é pra gente para o Casares refletir, né? E a gente entender o que também acontece no São Paulo. Mas, enfim, parece que o Vojvoda não vai aceitar. Mas, como eu li também que o São Paulo vai fazer de tudo para tirar ele do Fortaleza, e o futebol é dessa forma, vive-se de dinheiro, de convite, de quem pode mais. É assim que funciona o futebol. O São Paulo tem que insistir mesmo. Eu acho que tem que insistir, tem que tentar apresentar um projeto para ele, que é um projeto grande. O São Paulo não vai apresentar uma coisa pequena para o cara, né? Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, mas brigando lá em cima, com um elenco qualificado. Então acho que o São Paulo deveria sim insistir. Tem que ser chato nessa questão. Mas se o cara não quiser também, não tem o que fazer, né? Mas eu acho que o São Paulo tem que tentar, até o último momento, contratar quem o São Paulo de verdade está sentindo que deve colocar no comando do futebol hoje. Porque o futebol do São Paulo é o que manda ali em tudo. Se não tem futebol no São Paulo, não tem nada. Não tem clube social, não tem futebol feminino, não tem basquete. Quem segura é o futebol. É o carro-chefe, é a máquina, é o futebol do São Paulo. Quem banca tudo isso aí é o torcedor do São Paulo. 20 milhões de torcedores que consomem produto diário, consomem produto semanal, tudo. Enche o estádio, compra a camisa, é sócio torcedor, faz o que pode e o que não pode pelo clube. É essa massa que move, que virou o clube do povo. O São Paulo virou o clube do povo de repente. Porque a torcida do São Paulo criou uma casca, né? Durante esses anos de perda, durante esses anos de tristeza, de perder título, de perder jogadores, de fazer má contratação, de má gestões, e de repente a gente vê uma luz no fundo do túnel e a gente fala, não, agora nós vamos abraçar o time e vamos crescer de novo. Porque o São Paulo sempre foi protagonista, né? E não pode deixar de ser. Pessoal, se não for o Vojvoda, surgiu um nome agora no começo da noite e é um nome que a princípio me deixou com o pé atrás porque a gente sabe que é complicado o Muricy Ramalho, né? Cara, difícil a gente falar do Muricy, né? O Muricy é filho do Tele Santana praticamente, né? Foi o cara que aprendeu tudo com o Tele.
multicampeão no São Paulo também, cara que chora no campo, né? A gente vê aí vários vídeos do Muricy falando do São Paulo, cresceu no São Paulo, tem foto dele menino, né? Não tem o que falar dele. Eu não sei da saúde do Muricy, sinceramente. Eu sei que ele tem um problema que o estresse faz com que ele se afaste, né? E dizem que ele está bem hoje, mas a gente não sabe se ele passar nervoso na beira do gramado, será que ele aguenta? Se ele aguentar, eu vou falar para vocês, eu colocaria o Muricy pelo menos até o final do ano. Ele estava no planejamento junto com o Dorival Júnior. Ele ajudou a montar o time. Ele é um cara que tem muito senso de esquema tático. Ele trabalha o 3-5-2 como ninguém. E com 4 zagueiros também. Ele sabe muito de futebol. E o que eu ouvi dizer é que parece que ele está balançado. Ele conversou com a família. E pelo que dá para entender, é que o Muricy talvez aceite, mas porque ele não quer ver o São Paulo entregue, sei lá, um treinador que de repente não vale a pena para o São Paulo. Pelo que a gente vê, o Casares parece que convidou o Muricy já, para ficar pelo menos um período. Né? Porque a gente não pode perder tempo. Nós estamos começando uma pré-temporada aí, que o São Paulo não pode ficar com o interino, com o Milton Cruz, durante um mês, né? Vai jogar contra o Palmeiras. O São Paulo precisa de um técnico de verdade, um cara que está acompanhando o dia a dia do clube. E se não for o Vojvoda, eu não consigo enxergar, sinceramente, um outro treinador. Talvez o Crespo, mas o Crespo está lá longe. Está na Arábia, se não me engano, né? Gosto do Crespo. Acho que o Crespo não tinha elenco para dirigir o São Paulo naquela época lá. Se tivesse, teria ido mais longe. Né? Machucou muito jogador também. São Paulo não tinha elenco para disputar o ano. Gosto muito do Crespo, mas acho que hoje o nome tem que ser o Muricy, cara. Tem que ser o Muricy, na minha opinião. Não sei a opinião de vocês. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Mas acho que vai amadurecer essa ideia do Muricy no São Paulo. Novamente. Agora, queria imaginar. Você imagina... Cara, imagina o Muricy campeão da Libertadores com o São Paulo. Volto a dizer, não sei como está a questão da saúde do Muricy. Se ele suportaria. Mas se ele suportar, se ele se sentir bem... Cara, eu acho que o Tele tinha mais idade que o Muricy na época. Ele era uma pessoa mais velha, um idoso. E o Tele foi o que foi no São Paulo. Então o Muricy, se ele estiver bem clinicamente, cara, acho que ele tem muito a acrescentar no São Paulo. E o São Paulo tem a ganhar pelo menos esse ano. E aí a gente vê o que vira. De repente o Vojvoda no final do ano aí, ele é um cara que cumpre contrato, como o Muricy cumpre contrato, que ele já negou a seleção várias vezes. Tanto no São Paulo quanto no Fluminense, quando ele era técnico do Fluminense. Ele negou a seleção brasileira, porque ele é cumpridor de contrato, o Muricy. Tanto é que ele renovou com o São Paulo agora e não vai para a seleção, junto com o Dorival. Então, pessoal, é isso aí. Queria saber a opinião de vocês. Vojvoda, São Paulo deve insistir com o Vojvoda, deve tentar até o último apresentar um projeto para ele e trazer o Vojvoda para o São Paulo, né, sabendo que o São Paulo pode ter um treinador aí importante. Ele não aceitou ser técnico de nenhum time de ponta até hoje. Vários times tentaram, nenhum conseguiu. Vale a pena o São Paulo insistir com o Vojvoda? Ou vale a pena o São Paulo dar esse crédito e tentar o Muricy Ramalho novamente no comando do profissional de São Paulo? Cara, o técnico do Cuiabá, ele não é experiente. Foi falado muito dele, né? Antônio Oliveira, português. Ele treinou aí no Atlético Paranaense, trabalhou no Santos, foi pro Cuiabá, depois pro Curitiba, voltou pro Cuiabá. Não tem nenhum trabalho de expressão dele. Cuiabá foi bem mais ou menos aí. Ele foi eleito até, parece que melhor treinador em julho aí, mas nada mais além do que isso. O São Paulo hoje tem um plantel muito experiente, Não dá para você deixar um plantel desse na mão de um técnico muito novo.
mas queria saber a opinião de vocês. Pessoal, o assunto de hoje foi esse aí. Um grande abraço, amanhã tem vídeo novo. Tchau.